Mudando de assunto, a gente fala agora mais uma vez sobre a viagem de Lula. Na Argentina, o presidente teve um encontro bilateral com o ditador cubano Miguel Díaz-Canel nesta terça-feira. O chefe do executivo participou com outros políticos latino-americanos de uma reunião da cúpula da CELAC. Depois do encontro com Díaz-Canel, Lula compartilhou uma fotografia com o ditador e defendeu a retomada do diálogo entre Brasil e Cuba. Já o cubano chamou o presidente brasileiro de irmão e expressou alegria pela volta do país à CELAC e pela retomada da relação. Você, Mota? Cuba era um dos países mais desenvolvidos das Américas. Tem gente que não sabe disso, né? Tanta repetição de mentiras que as pessoas, muita gente não tem conhecimento disso. Cuba não era um paraíso. Cuba era dominada por um caudilho chamado Fulgêncio Batista. Caudilhos são esses líderes latino-americanos, né, que por uma mistura de corrupção, de força das armas, se mantém no poder, num regime que não é democrático. Cuba não era uma democracia, mas Cuba era um país razoavelmente desenvolvido. E aí surgiu uma guerrilha. Os guerrilheiros tomaram o poder, expulsaram Fulgêncio Batista. E o resultado foi que Cuba ficou parada no tempo, ficou parada na década de 1950. Os guerrilheiros que tomaram o poder prometeram liberdade, mas não demorou muito e eles se alinharam com a União Soviética. E a América, o continente americano, ganhou o seu primeiro país comunista. E aí vocês sabem, é a mesma história de sempre. Um grupinho controlando o poder e se enriquecendo, enquanto a maioria do povo vive na miséria. Muitos intelectuais e artistas que ousaram protestar acabaram na cadeia. Aí, nesse ponto da história, eu tenho certeza que você tem um amigo, um genro, um primo, que vai dizer para você: mas olha só o que o Mota não te disse, em Cuba não há fome, em Cuba não existem meninos de rua, em Cuba a medicina é de graça e é de alta qualidade. Deve ser por isso, então, que todos os anos milhões de americanos tentam fugir da Flórida para Cuba, não é mesmo? Não. Na verdade, é o contrário. São os cubanos, esses malucos, que teimam em se jogar ao mar em qualquer tipo de embarcação, tentando fugir desse verdadeiro paraíso socialista. E para onde esses cubanos querem fugir? Para o inferno capitalista dos Estados Unidos. Vá você entender uma coisa dessas. E ainda sobre a CELAC, antes do seu comentário, Zé, deixa eu trazer uma outra informação. Em discursos na cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, os presidentes do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, e do Paraguai, Mário Abdo Benítez, fizeram críticas à organização. Segundo os chefes de Estado, a CELAC acolhe sem qualquer reprimenda pública e sem qualquer ação efetiva as 3 ditaduras da região. Lacalle Pou afirmou que o bloco, abro aspas, tem o caráter de um clube de amigos ideológicos, fecho aspas. Já Benítez destacou os problemas da Venezuela, dizendo que a realidade da ditadura não pode ser ignorada. Além do país comandado por Nicolás Maduro, Cuba e Nicarágua também estão na lista de países sob regime ditatorial. Zé. Olha, voltando um pouco a Cuba, e o Lula ainda vai lá no discurso dizer que se Cuba é desse jeito, porque o povo decidiu ser assim. Isso não é verdade. A prova disso é que estão presos quem se manifesta contra o regime. Não é sair quebrando, não. Fala mal do regime, fala mal dos governantes, né? E sobre esta relação de fechar os olhos, que eu chamo de São Jorge de bordel, né? Que fica pregado na parede, o pau comendo lá embaixo, e o São Jorge lá, não, olha, estou aqui com o meu dragão e pronto, não me importo com o que está acontecendo lá embaixo. Não pode ser assim. As relações internacionais hoje, modernas, levam sim em consideração o regime do país e de como o povo está sendo tratado. A gente vê, por exemplo, que o Putin está tendo uma reação muito forte no mundo inteiro por conta de uma guerra que o mundo acha que é uma guerra desleal. Senão, todo mundo fecharia os braços e diria, olha,
A minha relação com Zelensky, a minha relação com Putin é comercial. Não é bem assim. Sobre esses acordos regionais, eles são importantes, né? São importantes. Eu me lembro, há muito tempo, eu fui entrevistar o Roberto Campos, o avô do atual presidente, do Banco Central, sobre a CEPAL. E aí ele me explicando ali a importância da CEPAL, do desenvolvimento da América Latina e Caribe, né? E eu saí da entrevista, eu trabalhava na época numa revista, a revista Senhor, que era uma revista econômica. Eu saí encantado, depois fui falar com o deputado José Serra, que também era um defensor árduo da CEPAL e tal. Esses movimentos de união, de projetos de desenvolvimento regionais, eles são importantes, sim. O que está acontecendo nessas crises é que os acordos estão errados. O próprio Mercosul está morrendo, está à míngua, exatamente porque não está sendo bem digerido, o acordo do Mercosul não está sendo bem feito. Não é a proposta, que eu não acredito na execução, de uma moeda que vai salvar o Mercosul. Então, esses acordos regionais são importantes, mas deve-se levar em conta, em primeiro lugar, a democracia e, principalmente, a abertura da economia. Não adianta ir para qualquer acordo ou bloco se a economia e a política de um país estão fechados, né? Você, Pavinato, que achou dessa agenda de Lula com Dias-Canel na Argentina? Bom, ele falou, né? É claro que ele está feliz com essa relação, óbvio que ele está feliz. O amor chegou, né? Como dizia Nelson Rodrigues, o grande Nelson, o dinheiro compra até amor verdadeiro, né? E chegou aí o paga-lanche da América Latina. Mas eu queria lembrar, né, dessa foto que é um assinte, dessa foto que é uma prova de que Lula pode ter apreço por tudo nessa vida, menos pela democracia. Eu queria lembrar de um senhor chamado Orlando Zapata Tamayo, que era um militante político cubano, que estava preso. E no ano de 2010, ele soube que Lula ia visitar Fidel, que estava doente. Fidel Castro, aquele que usava 3 Rolex, 2 em um pulso e um e outro. Ele foi até garoto propaganda da Rolex, o Fidel Castro, para quem não sabe, né? Porque ditadores gostam de pobreza para os outros. Bom, Lula foi para lá. Orlando Zapata, que é um preso político, por discordar do regime ditatorial, e não estava preso por autodeterminação dele. Ele foi preso coercitivamente. Então eu não sei onde estava a autodeterminação. Ele fez greve de fome para que o deixassem falar com Lula. Grupos de direitos humanos, entidades internacionais pediram para que Lula intercedesse junto ao ditador Fidel e o seu irmão Raul Castro para que liberassem Orlando Zapata. Lula ficou irritado com os grupos de direitos humanos, não falou com Orlando Zapata, que morreu de fome na cadeia. Portanto, quando eu vejo uma frente ampla pela democracia, exatamente, ele morreu na cadeia de greve de fome, ignorado por Lula, que ignorou os grupos de direitos humanos. E agora ele volta a falar de amor, o amor venceu, em frente ampla pela democracia, e a militância fazendo coro, fazendo olas, gritando sem anistia, para um sujeito que bate foto com um ditador, ou um marionete de ditador, porque o Raul Castro já está muito velho também. Um país que, como bem disse o Mota, persegue artistas, né? E a classe artística toda adora o Lula, claro. Se a gente for pensar em unidades Cláudia Raia, tem que adorar muito o governo Lula. Mas só para trazer aqui os anais do primeiro Congresso Revolucionário Cubano para Educação e Cultura. Fica assim estipulado, abro aspas: os meios culturais não podem servir de ambiente à proliferação de falsos intelectuais que pretendem converter o esnobismo, a extravagância, o homossexualismo e outras aberrações sociais em expressões de arte revolucionária, distante das massas e do espírito de nossa revolução.
Tem outros relatos interessantíssimos, para quem quiser se inteirar, um livro Antes que Anoiteça, do escritor cubano Reinaldo Arenas, que ele conta toda a perseguição, como é que ele tinha que esconder em sacos de cimento vazio aquilo que ele escrevia para que ele não fosse preso. E um país que realizou de fato um genocídio, esse país sim, contra homossexuais. Eu não sei de onde vem tanto entusiasmo para que essa militância formada por artistas, por intelectuais e pela comunidade LGBTQIAP+, como é que eles mantêm esse fervor, como é que eles mantêm fazendo, né, o Fazendo L, vendo uma foto dessa. Aliás, você sabia, Vitor, que nos Estados Unidos, quando a pessoa quer chamar a outra de loser, sabe o que ela faz? Faz o L. Assim, ó. Assim mesmo. Nos Estados Unidos é assim. Ah, bom saber, né? Diga lá, Cuba. Bom, esse encontro do presidente Lula com o ditador cubano era mais do que esperado também. A gente não poderia aguardar outra coisa depois do que vem acontecendo aí nos últimos dias, né? Dessa relação com o presidente argentino já com promessa de uso do dinheiro brasileiro na Argentina por meio de financiamento do BNDES e de outras relações se retomando, como por exemplo com a Venezuela. E é muito interessante que hoje, né, nessa reunião, foi dito aí pelos presidentes, né, do Uruguai e do Paraguai, algo que nós repercutimos já aqui no Pingos, né, que se a CELAC fosse séria, não teria admitido Venezuela, Nicarágua e Cuba. E essa manifestação dos presidentes do Uruguai e do Paraguai é, na verdade, inicialmente uma advertência, mas eu não duvido que daqui a pouco essas manifestações se revertam em saída destes estados da CELAC, porque é isso que acontece lá fora, na União Europeia e em outros blocos de países sérios. Quando há um descumprimento de compromissos com premissas básicas, como o compromisso com estados democráticos, com direitos humanos, com direitos básicos fundamentais, os países sérios se retiram e aplicam inclusive sanções. E isso é o caminho natural aqui na América Latina para os países sérios também. A diferença é que Uruguai e Paraguai, eles não estão numa situação econômica como está o Brasil, por exemplo, que deveria ser, por ser autossuficiente neste momento, o primeiro a fazer isso, porque não está precisando dos outros países. Aliás, teria condições de impor, de pressionar os outros países da América Latina a cumprirem esses compromissos com estados democráticos e com direitos humanos. E é o que a gente está vendo, né? Infelizmente, o país aí, Paraguai e Uruguai, estão com discursos melhores que os discursos do que o nosso presidente. Quem diria, né? Que o produto paraguaio aí, o discurso, é melhor que o brasileiro.